Bom, Fugner, muito obrigado. É o que eu comentei mais cedo, né? Aqui nós vamos estar numa dinâmica buscando aí uma informalidade, né? Eu acho que assim você trouxe luz, né, a essa discussão sobre base de dados espacial aqui na ANA. Acho que é importante para esse nivelamento, né, quando nós estamos falando aí de SSDO, de regra, inclinar, é importante o pessoal entender em que base de dados que nós estamos trabalhando, né, o que nós estamos, foi inserido nos sistemas, o que os sistemas utilizam, né, e vão abrir, né, para questionamentos do pessoal, dúvidas. Acho que a cabeça de todo mundo está fervendo, né. Nós estaremos esse tempo todo aqui, o Fugner também estará aí ao longo desses 3 dias. Então, mesmo que, né, alguém não se sinta ainda, né, com processamento aí dessa massa de dados, de informações aí na cabeça para questionamentos, ao longo, né, desses 3 dias aí, nós teremos condições de abordar qualquer ponto que vocês, porventura, queiram colocar. Mas está aberto aí para dúvidas e questionamentos. Quem quiser, só levanta a mão, eu levo o microfone. Marcílio, por favor. Oi, Marcílio do Ceará. A gente percebeu que é uma pergunta primeiro, por isso que eu estou fazendo ela. A gente percebeu que a foz da bacia do Parnaíba deu uma engordada no mapinha, né? Então, assim, e antes a gente, me parece, salvo melhor o juízo, pegou uma área daquilo que a gente imaginava que era uma foz de um riacho da nossa gestão, do nosso gerenciamento. Nesse desenho do mapa da nova área da bacia, foi levado em consideração algum plano do Ceará que já existia para poder fazer o casamento dessa nova área? Vamos fazer bloco ou uma de cada vez? Acho que tem o Robson. Vamos reunir umas 2, 3 perguntas. O pessoal está avisando que o coffee break já está servido, então a gente poderia fazer essa primeira rodada e a gente pode continuar, né, com as dúvidas aí após o intervalo. Mas vamos ver como é que está aqui o nível de dúvida do pessoal. Robson, Fugner, eu tenho uma dúvida sobre em que modelo foi rodada a BH6, a última, né? E se ela se manteve, quais as escalas que ela se manteve. Falo isso porque, no nosso caso, a gente, até pelo esse acordo de cooperação técnica, a gente já usava a 2017, né? E quando a gente foi examinar a 2017, a gente achou alguns erros que foram feitos, umas correções topológicas, que já é inclusive uma coisa que a gente já discutiu. E se esse possível erro, que são alguns vácuos ali, eles foram corrigidos nessa... Tinha os códigos iguais, umas 3, outro bacia. E a outra coisa é o seguinte, sobre as massas d'água, vocês rodaram na RapidEye, e qual período das cenas que foram feitas, são da série histórica que foi feita, para poder fazer o levantamento? Acho que está bom nessas duas, não, senão eu vou esquecendo. Na parte do Parnaíba, nós, assim, a BHO tem várias vantagens, como vocês viram, mas eu não falei dos defeitos. Um dos defeitos eu não falei, eu quase que falo umas horas ali, mas por exemplo, a questão de ilhas, para vocês terem ideia. Na BHO, nos últimos anos, nós fizemos ilhas, nós codificamos ilhas, 23 ilhas costeiras nós codificamos e incluímos na BHO. Só que essas ilhas, como eu falei, elas são codificadas da mesma forma que eu codifico a ilha América do Sul. Porque a América do Sul é uma ilha. Eu tenho a linha de costa, como eu falei, sentido horário, de norte para sul, as maiores bacias, e vou codificando. Aí eu fiz isso com Ilha de Santa Catarina, eu fiz isso com Ilha Bela, eu fiz isso com Ilha Grande, eu fiz isso com 23. E aí, quando você chega na ilha, tem códigos repetidos, que vai ter mesmo código de curso d'água e códigos de bacia, consequentemente,
que ilhas no continente. E não tem ainda uma solução muito prática para isso. A gente tem campos na base que permite identificar as ilhas e separar, mas para os sistemas a gente ainda não tem soluções muito práticas. Vamos ter que trabalhar com artefatos de TI ainda, né, de soluções e banco de dados para conseguir avaliar e trabalhar com isso, né, para vocês terem uma ideia de um defeito, né? Não diria defeito, assim, de particularidades da codificação. Uma segunda particularidade é, como você tem lá, então, trechos, quando você tem Ilha do Bananal, não sei o quê, ilhas em fluviais, você tem dificuldade de representar, porque você não pode ter uma direção de fluxo bidirecional. A direção de fluxo tem que ser unidirecional. Aí, quando você vai ter que cortar. Você tem que cortar em algum lugar. Recentemente, quando fomos trabalhar com Goiás, né, acho que o pessoal de Goiás está aqui também, né, Marco? Lembra que aí teve lá na base 1:100, que foi feito com o IBGE do Estado de Goiás, tinha várias ilhas, o Albano lá, o Og, na época ainda estava lá, ilhas pequenas, principalmente na Bacia do Araguaia, que tinham os braços pequenininhos das ilhas que estavam também como curso d'água. Então, fomos excluindo esses braços espúrios, eliminando da base, porque isso é um problema. E aí, associado a isso, eu queria chegar na sua resposta, Marcílio, a questão de deltas. Então, a GT Parnaíba é um delta, então não temos como representar, porque entra dentro da mesma lógica das ilhas fluviais. E aí, igual na lógica, por exemplo, na lógica, se a gente for representar em teoria, a bacia amazônica e Tocantins e Araguaia deveria ser uma só, porque Marajó é uma ilha. Então, elas deveriam estar conectadas ali. Mas a metodologia não se ateve a essas particularidades. Ela pensou nos casos gerais e de resolver a maioria dos problemas. Nós tivemos uma demanda grande do comitê, da própria instalação do Comitê do Parnaíba, da própria Universidade Federal do Piauí, para analisar o caso do Parnaíba. E nós fizemos, como que nós conseguimos resolver o caso do Parnaíba? Pela trecho de drenagem, a gente não consegue resolver. Porque eu não posso conectar os vários braços de um delta, mas eu resolver pela área de drenagem, ou seja, considerando aquelas áreas de drenagem de trechos que fazem parte do delta, né, eu considerar aquelas áreas de drenagem como pertencendo, entre aspas, à região hidrográfica do Parnaíba, porque eu vou ter a bacia estrito sensu do Parnaíba, que não vai incluir o delta, porque ela vai ter que ter um único exutório. Isso está inerente à metodologia que a gente viu, mas eu vou ampliar a região hidrográfica do Parnaíba para incluir a bacia do Parnaíba, estrito sensu, mais o delta. E aí, nessas ampliações, é que aumentou um pouco o limite. E aí, com o PNRH, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, aí nós revisitamos uma resolução da ANA, que era de 2010, chamada 109, que são as Unidades de Gestão de Recursos Hídricos. A ANA, com o MDR, no Plano Nacional de Recursos Hídricos, que foi publicado no passado, né, ela considerou como unidade de análise essas chamadas UGRHs, porque a região hidrográfica era muito... uma área muito grande para o âmbito de interesse do plano, do diagnóstico, principalmente prognóstico. Então, nós trabalhamos principalmente até por conjuntura, porque o Conjuntura 2021 foi o diagnóstico prognóstico volume 1 do plano em si, né, que eu coordenei, o Conjuntura, e aí nós trabalhamos com esse recorte, que são 65 GRHs. E no caso específico da UGRH do Parnaíba, também, nessa discussão com o MDR para o PNRH, ela passou a incluir o delta e aquelas pequenas bacias ali em Cajueiro da Praia, etc., Barra Grande, que fazem parte do estado do Piauí, mas que não estão nem na bacia estrito sensu, nem na área do delta. Então, aumentou um pouquinho. Chegou até o rio Ubatuba, ali, que faz a divisa ali, né? Se eu não me engano, é o Ubatuba, né? Ali, que faz a divisa ali. Então, mudou, tem esses recortes um pouco diferenciados em função dali. Mas a bacia, se você for ver nos sistemas e dos códigos, segue a codificação estrito sensu que está aqui. Essas adaptações de região hidrográfica e o GRH são para esses outros fins aí de incluir o delta ou trabalhar no âmbito do PNRH, porque não fazia sentido ficar uma área muito pequenininha do Piauí sem, assim, digamos assim, sobre o guarda-chuva de alguma coisa. Então, ficou sob o guarda-chuva, aquela pequena área do litoral do Piauí, o guarda-chuva da UGRH Parnaíba. No caso lá de Robson, também tivemos lá aquele ACT com vazões, né, com a FMG, para trabalhar muito com Minas. Eu não quis também entrar na apresentação aqui, para não
confundir mais do que ajudar. Mas, assim, qual foi a estratégia que nós adotamos que não deu certo? Eu não tenho problema nenhum em assumir que foi uma estratégia que não deu certo. Em 2017, nós lançamos a BHO 2017, apareceu aqui nos slides, né? Só que qual era a maior justificativa do pessoal, inclusive do pessoal nosso da hidrologia aqui? É muito pesada, tem muito trecho, eu não consigo processar, eu não vou conseguir calcular a disponibilidade hídrica, eu não vou conseguir fazer o processo de regionalização de vazões, de determinadas incrementais para esses pequeninos trechos, etc. E tal. Os sistemas não vão conseguir rodar, não vão conseguir operar, etc., com uma base tão pesada, porque eu estou aqui em 2017, eu cheguei num universo de 3 milhões e 300 mil partindo de 600 mil. Então, foi um incremento muito grande. Então, isso trouxe uma resistência muito grande dos processos como eles estavam desenhados. Em banco de dados, ou em Access, ou com qualquer... Access é banco de dados, né? Mas, assim, ou Excel, ou na forma como você processava os dados e chegava a essas informações. E uma solução, então, para resolver isso, foi fazer conflações, que são processos que, no caso da BHO, a gente chamou uma espécie de generalização. Então, nós fizemos uma base, digamos assim, versões simplificadas dessa base, a chamada 5K e 50K, que apareceram aqui, mas eu não detalhei, mas o Robson Esperto perguntou. O que foi isso? 5K, nós passamos a fazer uma generalização, digamos assim, que é um processo de conflação, que a gente chama em SIG, dessa base, para passar a representar áreas com, no mínimo, 5 km². Aí nós mantivemos todos os trechos de drenagem de domínio da União na base, mesmo inferiores a 5 km², né, e trechos e, consequentemente, áreas de drenagem da base, e nos outros nós adotamos um limiar de 5. Consequentemente, essa base ficou bem mais leve, e ela partiu de 3 milhões e 300 mil para 460 mil. Aí ela ficou mais ou menos parelha com o que era anterior a 2013, que não está aqui, mas a 2013 ela vai estar aqui atrás. Ela tinha, se não me engano, aqui, 600 mil. Então, você ficou com 600 mil e com 5K, o critério 5K de área de drenagem, você ficou 400 mil, ficou até melhor, menos. Só que aí essa base, quando chegou aí nas parcerias e nas tratativas, primeiro, a gente não conseguiu implantar ela nos sistemas, fazer ela vingar dentro da agência. O Patrick lembra. Nós fizemos, então, o Sérgio, que era superintendente de planejamento de recursos hídricos da superintendência, ao qual eu trabalhei muitos anos, né? E junto com o Patrick, na época, que era... não sei se o Patrick estava adjunto, ou se o Rodrigo Flecha estava... hoje o Patrick já estava como superintendente, fizemos uma nota conjunta, mandamos para a TI para conseguir atualizar a base a partir dessa versão 5K. Só que a estratégia não deu muito certo, porque a gente já falava. Por quê? Os interesses para os estados e para todo mundo era ter todos os trechos, toda a hidrografia. Minas, por exemplo, já trabalhavam com toda a hidrografia, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, onde tinha. E vocês em Minas já tinham a base lá do IGAN que seguia essas escalas. Então, nesse processo de trabalho, não adiantava eu tentar avançar, e nessa parceria com os estados, em uma base que eu peguei a cartografia e generalizei, digamos assim. Então, esse esforço, muito em função de decisões próprias que nós, especialistas da ANA, acabamos tomando, muito em função dos impactos de peso e de ser uma base muito grande, acabaram não dando resultado. Então, isso um pouco foi essas diferenças que houve, que depois acabou que se abortou, eu lembro até no trabalho, salvo engano, você me corrija, Robson, que acabou se adotando até para esse trabalho com Minas, todos os trechos, né, a base com toda... É isso, para fazer com tudo, e aí identificou. Aí tem essa última parte que você colocou, e depois tem a parte de... Vai ter a parte dos reservatórios. De trechos, assim... outra coisa que eu falo, gente, olha... Estamos aqui agora, 5 milhões e 500 mil trechos e áreas de drenagem. Não adianta, sempre vai ter uma confluência que está errada, uma conexão que não adianta. Às vezes o cara foi em campo, lá numa bacia do semiárido, num canto lá, e está vendo que o divisor de água, que a cartografia fala que é aqui, não é aqui, é no outro lado um pouco. Então tem que corrigir. Isso não acontece frequentemente, mas sempre vai ter.
E um dado espacial ele sempre vai precisar evoluir e corrigir. Ah, você teve uma foz aqui que está errada, essa foz, esse pequeno afluente que está caindo para cá, deve cair para o outro lado. A gente fez um olhar com imagem de satélite muito refinado para o domínio da União, para corrigir ao máximo possível qualquer erro de representação que tivesse. Agora, do domínio dos estados, a gente não conseguiu fazer isso e olhar 5 milhões e 500 mil. Os processamentos automáticos que são implementados, que adotam hoje daquele pacote PGhidro, PostGIS, PostGRI, PostGIS, com o Alexandre Amorim, que é especialista, que desenvolveu muito, trabalha até hoje com a BHO, né, trabalha em cima de todos esses softwares, até hoje, né? Você chega a um percentual mais ou menos de 2% da base que você tem que corrigir manualmente. No processo de consistência, tanto dos trechos quanto das áreas, você vai ter que corrigir manualmente. E aí 2% de 5 milhões é muita coisa, que você vai ter que editar em si, corrigir, melhorar e resolver os problemas ao longo do processamento, né? E a última, que é a parte das massas d'água ali, né, nós trabalhamos com o CAR, numa parceria que a gente teve com o Serviço Florestal Brasileiro, com o RapidEye, que é 5 metros, né, resolução espacial, até chegando aí a um mapeamento que foi feito pela FBDS, que é uma fundação do Rio de Janeiro, lá em São Conrado. Não sei se as meninas do INEA conhecem. Eu cheguei lá, né, nessa fundação, inclusive para pegar os dados. Eles fizeram a base toda do CAR que o CAR usa, porque o CAR tem uma verdade, né, terrestre, digamos assim, que é confrontar os proprietários informam, né, cadastram as suas informações, mas eles cruzam para checar com a verdade terrestre. Essa FBDS é uma fundação que fez todo esse mapeamento a partir dessas imagens RapidEye, de um contrato MMA, né, que o Serviço Florestal, a ANA, participou também desse contrato, e nós pegamos para o Cerrado, exceto Matopiba e Mata Atlântica, esses dados, mapeamos nós mesmos na ANA, o Pampa, o Matopiba, e na Caatinga nós trabalhamos com um mapeamento Landsat para melhorar o que a gente tinha em 2006 Cibers. Então esses trabalhos foram feitos com imagens 2014, 15 e 16 do RapidEye, né? E o Pantanal e a Amazônia a gente ainda tem 20 hectares e pequenos reservatórios. São biomas que a gente ainda precisa fazer esforços para melhorar a representação de massas d'água. Mas para finalizar, né, o que a gente tem feito muito quando a gente tem um trabalho específico com uma bacia ou com um estado, que é o que a gente fez no São Marcos, mas o que a gente fez agora na AGE, semana passada com a Silvia aqui. Eu tenho lá, por exemplo, na bacia do Guandu, eu tenho na base da ANA, com todos esses critérios, acima de meio hectare, tudo, eu tenho tinha 30 massas d'água. Aí a Silva foi lá, com a AGE, com os meninos, com a turma lá, olha, é importante a gente incluir alguns reservatórios a mais onde eu tenho interferências, onde eu tenho aqui atos de regularização, ou eu tenho uma base melhor no estado que tem. Eu disse, não, Silvia, então me passa essas informações que nós vamos ampliar a nossa base de massas d'água contendo esses reservatórios a mais, algumas dezenas que a Silvia nos passou e a gente já alimentou com o Marlon ali, com o pessoal da TI, esses sistemas. Então, muito também em função do que os estados trabalham e do que os estados processam em maiores escalas ou em maiores resoluções, tanto para trechos quanto para massas d'água, como as nossas bases conseguem evoluir hoje em dia, né? Não só com os nossos esforços, mas com as contribuições de vocês, principalmente.